Olá, graça e paz. Mais um dia aqui, um novo devocional para a honra e glória do nosso Deus. Estamos aqui com o estudo do livro De Todo o Coração, do nosso querido pastor Luciano Subirá, vivendo a plenitude do amor ao Senhor. Está sendo uma bênção. Estamos no terceiro capítulo, que tem como título Escravo por Amor. Nenhum verdadeiro cristão pertence a si mesmo. João Calvino. E nós vamos falar hoje, tem subtema, o que é redenção. Quem aqui sabe o que é redenção? Então nós vamos entender um pouquinho mais e olhar ver o que o Luciano, juntamente com o Espírito Santo, tem para ministrar sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e nos dê entendimento, sabedoria, que nós possamos colocar tudo aquilo que nós temos aprendido aqui em prática para a honra e glória do nosso Deus. Nós não queremos reter nada daquilo que o Senhor diz para que nós compartilhemos uns com os outros, que é o amor do Senhor, é o amor de Cristo, é aprender mais sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Espírito Santo. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós fizemos esse canal, para propagar mais a palavra do Senhor, para que nós possamos ter luz, E quanto mais nós estivermos perto da luz, mais luz nós teremos, E mais luz nós vamos poder fornecer a este mundo que está tão tenebroso, tão difícil, tão complicado, mas o nosso Deus, Ele tem nos abençoado e isso é muito maravilhoso. Senhor Deus, Pai de amor, nós te adoramos, nós te rendemos graça, honra e louvor. Nós estamos aqui, ó Deus, com os nossos corações abertos para aprender mais da tua palavra. Ah, Jesus, nos mostra o que de fato é redenção. Nós queremos estar aqui com os nossos corações no final de tudo isso, com o título de gratidão fluindo em nós, fluindo em nossos corações, porque nós sabemos que o Senhor se derramou lá na cruz do Calvário, que o Senhor se entregou, que o Senhor fez um resgate lindo sobre as nossas vidas. E eu te louvo, eu te exalto, eu te adoro. Fala comigo, Espírito Santo. Fala com cada pessoa que está aqui ouvindo esse áudio. Fala, Senhor, cada um que vai ouvir ainda, que o Senhor possa anunciar, e que eu possa pré-anunciar a volta de Cristo através da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, o que é redenção? A fim de entender tanto o senhorio de Deus, certo? Quanto nossa condição de servo, ou melhor, escravos, É preciso estabelecer um fundamento. O que é redenção? Para que nós possamos entender a nossa condição de escravos. Para muitos cristãos, redenção é igual a perdão de pecados ou salvação. O significado, contudo, vai muito além disso, tá? Porque o Senhor não só veio aqui para nos salvar, Redenção quer dizer resgate ou remissão. Nas Escrituras, a palavra está relacionada ao conceito de readquirir uma propriedade perdida. Então, nós vamos dar aqui um passo atrás. Já vimos que antes de estabelecer verdades no Novo Testamento, Deus determinou que elas fossem ilustradas no Antigo Testamento. Então, abre aí a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, verso 1. Hebreus 10, 1. O antigo sistema das leis judaicas deu apenas uma fraca amostra das coisas boas que Cristo faria por nós. Nesse antigo sistema, os sacrifícios se repetiam muitas vezes, ano após ano,
Porém, mesmo assim, eles nunca puderam salvar aqueles que viviam debaixo desse regulamento. Então, o que nós temos aqui até então? O que aconteceu? Deus foi lá e criou o mundo, lá no princípio, lá em Gênesis, certo? Aí Deus foi e fez o homem e a mulher, né? Você pode ter isso aí em Gênesis, capítulo 1. Você pode ter a formação do homem. E aí Deus abençoou o homem, né? E a mulher. Que ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Assim Deus criou o ser humano semelhante à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou, certo? Está lá no verso 27. Versículo 28, Deus abençoa esse homem e essa mulher. E ele fala assim: Deus os abençoou e disse-lhes: multipliquem-se, encham a terra e dominem-na. Tenham poder sobre os peixes, sobre as aves dos céus e sobre os animais que rastejam pela terra. E disse mais: eu dou a vocês todas as plantas que nascem na superfície de toda a terra e dão sementes, e todas as árvores frutíferas que dão sementes. A todos os animais que há fôlego de vida, ou seja, todos os animais selvagens e todas as aves dos céus, os animais que rastejam pelo chão, dou todos os vegetais como alimento. Então, o Senhor deu, né? Ele formou o homem do pó da terra e ele fez o homem à sua imagem e semelhança. E ele deu o domínio dessa terra. É como se Deus fosse o dono, né? O dono do mundo. Deus, como se fosse, não. Deus é. Deus é o dono do mundo. E aí ele pega esse dono, né? Esse dono pega e fala assim: bom, eu já sou o soberano, mas eu quero deixar isso aqui a cargo do ser humano. Então, foi lá, formou o homem e falou assim: olha, tá vendo tudo isso aqui que eu fiz? Você vai tomar conta de tudo isso. Você vai dominar, você vai direcionar, você vai dar as ordens, você vai ser quem manda aqui. Que nem vamos supor, Faraó foi o rei, né? Era o rei lá do Egito, e aí colocou, abaixo dele colocou José, não foi isso? José ficou como governador do Egito. Faraó era o supremo, reinava lá em tudo, né? E José era uma autoridade ali, praticamente, e abaixo dele era Faraó. É igual nós, abaixo de Deus era nós, aqui nessa terra. Porque Deus falou assim, ó, tá vendo tudo isso aqui? Domina mesmo. Vai lá, dá nome aos animais, plantações, tudo aí para vocês, é de vocês. Façam da maneira que eu estou falando com vocês aqui, né? Só não coma lá da árvore do conhecimento do bem e do mal. O restante vocês podem pintar e bordar. Mais ou menos isso que o Senhor falou. E aí o que aconteceu? O inimigo veio e tomou isso de nós. Então, não só foi assim um pecado, não só foi somente uma desobediência, não só foi algo tão singelo, por isso que Deus aconteceu tudo aquilo e Deus teve que expulsá-los do jardim, né? Aquela coisa toda. Não só foi isso, foi algo muito mais, porque a partir do momento que nós fomos lá e desobedecemos a Deus e deixamos o inimigo roubar isso de nós, então ele foi lá e nos roubou a nossa identidade. Ele foi lá e nos roubou a maneira como nós estávamos ali direcionados para dominar sobre este mundo.
ele tirou essa autoridade das nossas mãos. Falou assim: opa, pera lá, eles estão tendo essa autoridade aqui? Eu vou ter essa autoridade. Tanto que a Bíblia fala assim: o mundo jaz do maligno. Então, quando ele rouba, ele pega isso para ele. E aí é onde a gente que começou a ouvir as maldições, né? A gente tem aquele trabalho todo. A gente teria sim trabalho, mas não esse trabalho todo. Os homens querer ter essa ganância por querer ter mais e mais e mais, né? E as mulheres querendo dominar sobre os homens, sendo que a própria Bíblia fala que elas iriam ser dominadas, né? Que nós iríamos nos submeter aos homens. Isso foi o quê? Foi tudo um castigo. Tá lá em Gênesis 3, vocês podem ler. Não vou ler aqui porque não tá nem aqui no livro aqui. Isso tá vindo, o Senhor tá falando ao meu coração. Então, a partir do momento que isso acontece, né, houve o quê? A quebra de intimidade, e aí o Senhor quebra também esse domínio que o homem tinha. E aí quando Jesus já lá no princípio, né, ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? E lá no princípio que ele já sabia de todas essas coisas, que ele já tinha falado assim, eu vou resgatar. Que nós temos um belo exemplo de Ruth sendo resgatada ali por Boaz, certo? Que Boaz fez? Não simplesmente foi lá e casou com Ruth, não. Boaz, ele foi lá e pagou todas as dívidas da família, né? Foi lá, tipo assim, quitou o nome lá do sogro da Ruth, que eu esqueci o nome dele, né? E foi lá e casou-se e teve um filho, e esse filho foi para honrar a família antiga, né? O, o filho lá da Noemi não foi nem por Boaz. Boaz, ele concedeu aquele filho, teve aquele filho, que é o Obed, e para de fato consumar, né? E o filho da Noemi ter um herdeiro e continuar essa essa geração, né? É assim que funcionava lá. Então é isso, o Senhor Jesus, ele faz isso conosco também. Ele vai lá, ele fez, né, isso conosco também. Ele pagou essa dívida e nós, tipo, não tínhamos condições de pagar, porque nós somos escravos do pecado, certo? Escravos do pecado. Ele foi lá e falou assim: olha, eu vou pagar essa dívida aqui e vou dar de volta, trazê-los de volta ao que eles eram antes, filhos de Deus. Nós já éramos filhos de Deus, né? Só que caiu, tudo caiu, nós tínhamos uma identidade já em Cristo. E aí, tudo isso foi roubado de nós, porque nós éramos herdeiros, nós tínhamos o que? O jardim do Éden, nós já tínhamos uma terra, nós já tínhamos uma identidade, que éramos o que? Criaturas de Deus ali, né? Tínhamos aquela intimidade com o Senhor, nós tínhamos tudo que precisávamos. E isso foi nos roubado, e aí o jardim ficou para trás, né? A intimidade com Deus ficou para trás e não tinha essa ligação direta. E aí era ano a ano nós entregando ali sacrifícios para que nós pudéssemos, né, ter um pouquinho de aproximação do Senhor, para conseguir um pouquinho ali de intimidade com Deus, né? Mas isso não gerava algo duradouro, era algo que passava, tinha que estar sempre ali oferecendo aquele sacrifício, fazendo aquelas oferendas, né, e as remissões de pecados, porque havia sido manchado. Isso é muito forte. A sombra não é a substância, apesar de semelhança. As ordenanças da antiga aliança eram referentes a práticas literais.
enquanto a nova aliança passou a tratar de práticas espirituais, que é o quê? Sacrifício de louvor, né? Busca pela intimidade com Deus através da reverência, através da adoração, através da oração, do louvor, que é através do espiritual, né? A gente não precisa mais ficar sacrificando ninguém, matando ninguém, fazendo todos aqueles rituais que eram feitos antes. Graças a Deus e graças a Jesus. Aquelas regras carregavam características que depois indicariam princípios, ou seja, houve um salto da literalidade à espiritualidade. É o caso da circuncisão, que deixou de ser literal para se tornar-se uma experiência no coração. Está lá em Romanos 2, 28 e 29. Deixa eu abrir aqui. Abre a sua Bíblia aí. 28 e 29. Vocês, na realidade, não são judeus só porque nasceram de pais judeus ou porque passaram pela cerimônia da circuncisão para serem admitidos no judaísmo. Não. Judeu verdadeiro é qualquer um cujo coração seja reto diante de Deus. Deus não procura aqueles que cortam seu corpo através da circuncisão física, mas procura aqueles cujos corações e mentes foram mudados pelo Espírito e não pela lei escrita. Qualquer um que tiver esse tipo de mudança em sua vida receberá o louvor de Deus e não de homens. Antigamente, lá nos tempos antigos, o judeu, ele sempre tinha essa circuncisão. Até hoje, né, os judeus ainda fazem a circuncisão porque eles acham que é certo, né? Mas isso nós não fazemos, nós não temos essa obrigação de fazer isso, porque nós temos uma outra visão, temos um diferencial, porque nós, né, o Senhor deixou essa lei, porque os meninos lá naquele tempo não tinha como ter a higienização, principalmente lá quando estava no tempo do Egito, né, foi depois do Egito que aí veio essa regra, e aí eles passaram 40 anos no deserto, não tinha como se limpar da forma correta, né? Então eles precisavam continuar sadios, e para isso o Senhor pediu que eles fizessem esse tipo de situação, né? Que é a circuncisão. Então tem toda uma questão aí meio científica, né? Mas para nós, hoje em dia, isso não é necessário. Nós temos água, sabonete, né? Temos um monte de coisa que pode fazer a limpeza. Então, não há necessidade desse tipo de situação, só em casos que de fato precise, né, passar por essa cirurgia. Mas o que o Senhor fala aqui, que o que é a circuncisão, a verdadeira circuncisão, é aqueles cujos corações foram mudados pelo Espírito. Não adianta eu ter uma circuncisão no meu corpo físico, apesar que isso não era para mulher, nunca foi, era para os homens, mas não adianta nada eu ter isso no meu corpo, eu ter isso é, em mim, no meu corpo, e o meu coração está totalmente tragado pelo pecado, pelas coisas do mundo. Não vai adiantar nada. A serpente que Moisés levantou no deserto figurou uma obra futura. Cristo na cruz. João lá 3, 14. Abre aí a sua Bíblia. João 3, 14. E como Moisés no deserto levantou numa estaca uma serpente de bronze, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Olha que bênção. Decretando salvação a todo homem que olha o sacrifício e crê nele. Assim também outros pontos da lei, como aqueles que envolviam comida e bebida e dia de festas, na nova aliança começaram a ser vistos não mais como regras, tá? No cuja a desobediência acarretaria julgamento.
mas com uma revelação de conceito espiritual. O que o Luciano está querendo dizer aqui? Eu posso, de repente, vamos supor, pegar. Eu não sou judia, né? Não tenho nada com judeus. Não tenho descendência nenhuma judia. Mas eu posso pegar a Bíblia e começar a ver aqui as leis e querer, sim, cumpri-las? Claro que eu posso. Porque essas leis, elas têm que ser vistas como que não como uma regra, como uma lei que eu preciso cumprir, que senão eu vou morrer, não como algo fechado ao ponto de se eu não fizer, eu vou para o inferno, né? Não, eu tenho que olhar essas leis, porque nós temos aqui acesso, né, as leis que os judeus usam. Então, nós temos acesso às festas, nós temos acesso às leis, os mandamentos, os 10 mandamentos, nós temos tudo isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar isso e lembrar que é por amor. É pelo que o Senhor fez por mim, que eu tenho vontade de praticar aquilo que o Senhor Deus deixou ao povo dele, e não somente ao povo judeu. O povo judeu foi um povo escolhido? Sim, mas o Senhor Deus não tem privilégios com nenhum povo. O Senhor Deus tem privilégio com o ser humano. Ele olha o ser humano como um todo. Quando saiu lá o pessoal do Egito, quando foi embora, não saiu simplesmente só o povo de Israel de lá. Não, saiu estrangeiros de lá também. Na genealogia de Jesus, quando nós olhamos na genealogia de Jesus, tem estrangeiros lá também. Então, isso prova o quê? Que Deus ama todos de uma maneira especial, com todos. Ele tem um propósito especial com todos. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, somos todos, não são só alguns. Então, isso me faz ver o quanto Deus me ama e o quanto Deus te ama. E eu não preciso ser judia para entender esse amor. Eu não preciso fazer parte de uma genealogia toda de qual tribo que eu sou. Não, eu não preciso disso. O que eu preciso é olhar a Bíblia com a visão de que, enquanto eu estiver cumprindo a palavra de Deus, eu estou o que agradando o coração do meu Deus. É por amor, por isso que é escravos por amor, gente. Naquele tempo era o que? Era por medo, era porque senão eu iria morrer, porque senão eu iria ser punida, né? Vamos dizer assim. Apesar de que quando o pastor lá na minha igreja falou uma coisa muito interessante, que quando a gente olha a lei pelas vias de Cristo, olhando a graça, o Senhor Deus colocou aquelas leis todas porque sabia o quanto ele queria nos beneficiar, não nos deixar doente, né? Nos beneficiar fisicamente. E muitas vezes a gente só olha o quê? Pro lado espiritual. Não, a gente tem que olhar Deus com tudo. Espiritual, emocional, físico. O Senhor é um todo. Tudo isso faz parte. Se a gente olha só de uma maneira, a gente não vê o quanto o Senhor nos abençoa nas outras partes também, certo? E aqui, na nova aliança, começaram a ser vistos não mais como regras, né? Mas como conceitos espirituais. Aqui, ó, Colossenses 2, 16 e 17. 2, 16. Portanto, que ninguém censure vocês por aquilo que comem ou bebem, ou por não comemorarem as festas religiosas ou as cerimônias da lua nova ou os sábados. Esses eram preceitos apenas temporários que terminaram quando Cristo veio. Eram apenas sombras da realidade, do próprio Cristo. Então, foi assim com os sacrifícios de cordeiros, tá? Que os israelitas repetiram em várias cerimônias. Nos tempos de Jesus, neste mundo, João Batista apontou para o Mestre e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Isso está lá em João 1:29. O apóstolo Paulo faz coro ao referir-se a Cristo como nosso Cordeiro Pascual. Está lá em 1 Coríntios 5:7. Né? Aquele sacrifício de animal inocente, repetido por centenas e centenas de anos, tinha o que? Por objetivo fazer com que o povo de Deus entendesse uma figura revelada posteriormente, que era o sacrifício do Filho do Homem, de uma vez por todas, em lugar de toda a humanidade. Então, aquele cordeiro estava simbolizando Jesus, mas o sangue dele não ia nos purificar de toda a imundícia. Ele não ia nos purificar, ele só dava dando o quê? Uma fisgadinha, um acesso, né? Uma aproximação ali, mas ele não fazia o que de fato tinha que ser feito, que era o quê? A nossa redenção. Que isso precisava ser feito, a nossa redenção. Aquele cordeiro não tinha como, porque ele não era um ser humano, ele não era um humano para poder fazer. E aquilo só era possível se fosse o quê? O filho do homem, só fosse um homem puro, santo e imaculado. E isso só podia partir de Deus. Só podia partir de Jesus. Não tinha outro, não havia outro. Todos eram descendentes de Adão. E todos sendo descendentes de Adão, eram o quê? Pecadores. Porque nós já tínhamos sido contaminados pelo pecado. Então, não havia condições de um cordeiro ficar ali nos redimir. Não havia condições disso. Apesar que era uma prefiguração, né? Era algo que estava sendo prefigurado, era algo que estava sendo levado em consideração, logicamente, e, e era muito importante. Mas ele não tinha como nos redimir, ele não tinha como nos resgatar, ele não tinha como nos purificar, ele não tinha como trazer a nossa herança de volta, a nossa identidade de volta, ele não tinha como fazer isso. Então era somente o Filho do Homem se sacrificando, derramando sangue lá na cruz do Calvário e sendo que ressuscitado, que era a concretização de tudo isso, para que nós tivéssemos a nossa herança de volta, para que nós tivéssemos a nossa identidade de volta, para que nós não fôssemos mais apontados os dedos e falar assim, ó, você é uma pessoa assim, assim, assada. Não, ninguém tem essa oportunidade, essa autoridade para fazer isso. Quando nós temos o quê? Jesus em nosso coração. Temos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Se eu aceito esse resgate na minha vida, é o suficiente para que o Espírito Santo venha sobre mim, para que o Espírito Santo comece a mudar o meu coração e a moldar a minha vida. Em suma, Deus permitiu que seu povo vivesse por um tempo o que ele próprio executaria futuramente. É dessa forma que devemos olhar para a lei da redenção no Antigo Testamento, como uma prévia incompleta, porém esclarecedora do que Deus faria pelo homem. Muito esclarecedora. Aqui, ó, vamos ver. O livro de Ruth mostra Boaz resgatando, redimindo as propriedades de Noemi. Com um homem de posse, dispunha de condições e também do direito de agir como resgatador em favor de sua parente em necessidade. E o fez ao readquirir uma terra que outrora fora de Noemi, mas acabara vendida em tempos de crise. A regra mosaica era que toda dívida devia ser paga se um indivíduo não tivesse recursos para honrar o compromisso assumido, então deveria dar seus bens em pagamento. Se não fosse o suficiente, que entregasse suas terras. Se ainda não bastasse para a quitação o próprio indivíduo e às vezes até sua família, deveria tornar-se o embolso, ou seja, passaria a ser escravo do credor. Então elas estavam o quê? Praticamente iam se tornar escravas se Boaz não tivesse feito o resgate. Em 2 Reis, capítulo 4, encontramos uma história parecida, paralela. A Bíblia fala de uma mulher viúva cujos filhos seriam levados como escravo, caso a dívida da família não fosse quitada.
uma boa imagem de como funcionava a negociação na época. Então, o marido dessa mulher, né, ela tinha morrido e ela tinha 2 filhos e o marido era um homem temente a Deus, ele tinha o quê? Ficado ali com várias dívidas. Aquela dívida, ela não era esquecida. A mulher tinha que pagar aquelas dívidas. E se ela não pagasse, os filhos seriam levados como escravo. E aí, o que fazer? Como fazer? Graças a Deus que havia óleo na botija, né? Havia azeite na botija. E não tenho nada. O que a senhora tem? Só um pouco de azeite, né? E aí o profeta Feg fala para ela: vai lá, recolhe as vasilhas, acho que vocês podem ler a história lá em segundo livro de Reis, capítulo 4. Vocês vão ver uma história linda, um milagre maravilhoso. E traga isso para sua vida. Traga isso para sua vida. E só havia uma forma de fugir da escravidão. O que acontece? Se um redentor pagasse a dívida, conforme a lei e os termos de Moisés. Do contrário, os filhos da viúva permaneceriam na condição de escravos até o ano de jubileu, que se repetia a cada 50 anos. E aí a família seria perdoada. Olha aqui, Levíticos, vamos abrir aí, 25, Levíticos 25, versículo 25 ao 28. Se o seu irmão empobrecer e vender uma parte das suas terras, seu parente mais próximo virá e resgatará o que seu irmão vendeu. Pode ocorrer que ninguém possa fazer esse pagamento. Neste caso, assim que melhorar a situação financeira do vendedor, ele poderá recuperar a terra. O preço será calculado de acordo com o número de colheitas que falta fazer até o ano do jubileu, que era o ano de libertação. Aquele que tinha comprado a terra terá de aceitar o negócio. Assim, o primeiro proprietário poderá voltar às terras dele. Mas, se não adquirir os recursos para tornar a comprar a terra, terá de esperar até o ano do jubileu. Nesse ano, a terra voltará a pertencer ao primeiro proprietário. Então, era o que elas iam precisar fazer, né? A Ruth lá ia precisar esperar até 50 anos, que era o ano do jubileu, né? Para que aquela terra voltasse para elas, se ninguém pudesse ajudá-las, né? Um parente próximo. A redenção era o pagamento da dívida feito por um parente próximo. Como explícita, a própria definição do termo redenção era readquirir o que se perdera, quer fosse uma propriedade, quer fosse a liberdade do familiar. Aqui mora o segredo. O redentor pagava pelo redimido, portanto, ganhava os direitos de dono. Né? Bem isso. Então, aqui, ó, ele vai reformular para clarear mais. Se eu me tornasse escravo por causa de uma dívida, né? Vamos supor que eu tô devendo, né? Uma dívida muito cara e eu não tenho condições de pagar. E aí, ao ponto de eu pegar e já tinha entregado a minha casa, já tinha entregado tudo, aí eu me tornei escravo por causa dessa dívida. Aí, o que acontece? E um parente, vamos supor, meu irmão, né? Meu tio, alguém, né? Um parente, um primo, alguém me resgatasse, eu não deixaria de ser escravo, tá? O que acontece? Ele me resgatou. Então agora eu não sou mais escravo, vamos supor assim, vou citar aqui, do banco. Não sou mais escrava do banco. Agora eu sou escrava do meu tio, do meu primo, do meu irmão. Eu sou escrava dele, porque ele pagou a minha dívida. Então eu passaria então a ser escravo do meu familiar.
já que ele me comprara. Ele foi lá e pagou o que eu estava devendo. Entendeu como que funciona? Funcionava? Não sei se funciona ainda, né? Acho que sim. E qual seria o proveito, então? De que adiantaria ficar livre, né? De um e passar a ser escravo do outro? Qual a diferença? A diferença estava no Redentor. O novo dono pagava a dívida por amor e não por motivos comerciais, já que um escravo normalmente não valia tanto, que foi o caso de Ruth e Boaz. Ele pagou o quê? Por amor. Ele amava Ruth, não foi? O mesmo amor pautava a relação do dono para com seu novo escravo. Ele o tratava com brandura, com misericórdia. Essa era a diferença. Porque ninguém ia lá, gente, pagar a dívida do outro se não amasse muito o outro. Fala a verdade. Pra que eu vou querer, né, ter um irmão, um tio, sei lá quem, só se eles fossem muito ruins, para me deixar ainda como escrava. Não é assim? Se eles fossem lá e pagassem, não, eu vou pagar a dívida, vou limpar o seu nome. Nossa, o que vai acontecer? Você vai querer também se render aos pés dele, por quê? Porque, poxa, ele fez algo por você. E é aquela dívida impagável, aquela dívida que, poxa, eu não teria R$ 1 milhão para dar para essa pessoa. Mas ele pagou por mim R$ 1 milhão. Tá entendendo? É isso. E foi isso que Jesus fez por nós. Nem R$ 1 milhão pagaria a nossa dívida. Porque ele se entregou na cruz pelos pecados daqueles que já haviam morrido, pelos pecados daqueles que estavam ali presentes, pelos pecados daqueles que ainda iriam nascer, dos que estão nascendo hoje. Já essa dívida já está paga. Já pensou nisso? Já? Então ele pagou na cruz pelos pecados que você já cometeu, pelos pecados que você cometeu hoje, né? Tá cometendo aí enquanto você tá vivendo agora, e pelos seus pecados futuros, daqui 10, 20 anos, aqueles pecados que você vai cometer, que infelizmente nós vamos cometer, nós vamos cair, infelizmente. É algo que impregnou em nós e só sai quando Jesus Cristo vier ou quando nós formos para a glória. Que aí nós vamos ser a estatura do varão perfeito, 100%, porque aqui não tem como nós sermos 100%, mas eu não posso desistir de buscar ser 100% diante do meu Deus, diante de Jesus, porque eu tenho que continuar olhando para Cristo e buscar o quê? Buscar o exemplo de Cristo. Se ele conseguiu, eu também posso conseguir, porque ele conseguiu sendo homem. Ele conseguiu sendo 100% homem. Quando ele estava aqui, ele era 100% homem. Ele se despiu de toda a sua glória para poder vir aqui, nascer de uma mulher normalzinha lá, com, né, de uma virgem, nasceu de Maria, viveu, foi criado por Maria, veio com um bebezinho. Precisava ter todo esse processo, porque precisava de ser um filho do homem para poder morrer por nós e nos redimir e nos resgatar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, essa pessoa que pagaria essa dívida só podia ser alguém que nos amasse demais, ao ponto de nem olhar, ao ponto de nem se indignar com qualquer coisa que nós fizéssemos. Então, fica evidente a intenção de Deus a regulamentar a escravidão. Ele desejava trazer amor para um relacionamento tão pesado, eliminando a possibilidade de tratamento indigno, seja enquanto escravo pertencia a um dono qualquer, seja quando ele passava a ser escravo de seu parente. Toda a dívida devia ser paga, mas os termos do acordo eram misericordioso, ainda mais nas situações em que aparecia a figura do parente redentor. Uau! Aí a gente vê, né, como que foi tratada a escravidão dos negros aqui,
totalmente sem noção e totalmente fora desse contexto. Totalmente fora. Porque só por causa de uma pele mais escura que as pessoas foram maltratadas daquele jeito. E aí elas eram abusadas, violentadas de uma maneira totalmente irracional. Essa é a verdade. Que amor é esse? Não é esse amor aqui que o Senhor deixou como modelo, não como modelo de escravidão, não vou falar isso, mas como modelo de amor, de tratamento de amor, porque essas coisas aconteciam. Não sei como que é hoje lá em Israel, não sei como que funciona, né? Não vou falar algo que eu não sei, mas é algo que acontecia, por isso que o Senhor deixou escrito na palavra dele, ali nas leis de Moisés. O Senhor não falava apenas aquele tempo, ele apontava simbolicamente para o Redentor de nossa alma. Ah, que profecia sobre o que estava por vir, né? Então, isso é maravilhoso. E eu vou ficar por aqui hoje, porque aí nós ainda vamos continuar falando sobre isso, mas nós vamos falar o que Cristo fez por nós, certo? Esse tema é muito lindo, falar sobre o amor de Deus, sobre o amor de Jesus, sobre as nossas vidas, é muito lindo. E viver esse amor, ter certeza, sabe? Quando você tem aquele sentimento de gratidão. Não vou dizer sentimento, porque gratidão não pode ser só um sentimento, mas você não saber que você tem que se render mesmo, que você tem que se entregar, que não importa a situação, não importa o que você tenha feito de errado, o Senhor, ele te perdoa, ele te cura, ele te liberta, ele te limpa, porque ele já fez isso. Ele já fez isso. Você não é mais escravo do medo. Você é livre no Senhor. Você é livre em Cristo. Eu sou livre em Cristo. Porque Ele me libertou do pecado. Ele me libertou da injustiça. Eu sou justificada. Eu sou santa. Eu sou pura. Eu sou limpa. Eu sou redimida. Aleluia. Eu sou filha. O Senhor Jesus Cristo, ele nos traz de volta tudo isso, porque isso nós já éramos antes do pecado. E foi isso que Satanás roubou de nós. Ele nos roubou a autoridade sobre essa terra, ele nos roubou a identidade de Cristo, e ele nos fez o quê? Desagradar o Senhor, nos fez virar as costas para o nosso Criador, para o nosso Deus. Sabe? Então é muito mais, vai muito mais profundo, muito além. E é o que Cristo nos traz de volta. Ele nos traz de volta a vida. Vida não é só empurrada com a barriga, não. Ele nos traz de volta a vida e a vida plena, a vida abundante, da maneira como Ele deseja para nós. Aleluia. Aleluia, Senhor. Ah, Senhor Jesus Cristo. Quero aqui te agradecer por este momento, por entender mais e mais a cada dia sobre redenção, poder entender que o sacrifício do Senhor na cruz foi muito mais do que simplesmente me salvar, foi muito mais do que simplesmente me purificar dos pecados. É muito mais. Eu te agradeço, Senhor, pela identidade que o Senhor me deu novamente. Eu te agradeço pelo teu amor, porque o Senhor não olhou quanto custava para me redimir, para nos redimir. O Senhor não olhou, o Senhor não questionou, o Senhor não perguntou, o Senhor não quis saber quanto custava. O Senhor simplesmente falou assim: essa é a tua vontade, Pai, é isso que eu vou fazer. Sabe, Senhor? Muitas vezes a gente nem compreende o modo do Senhor agir,
que é algo surreal, vai além da nossa imaginação, além do que nós podemos imaginar, além do que nós podemos pensar em fazer. Mas eu quero, Senhor, neste momento agradecer mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, por tuas promessas, por tudo que há, pela liberdade que o Senhor nos deu, pela, por olhar e falar assim, ela precisa pagar com sangue, porque é isso. Nosso pecado precisava ser limpo, pago com sangue para nos purificar novamente. Porque só o sangue poderia, né? O sangue, ele é muito precioso, porque só o sangue. Pode ver, quando Caim matou Abel, o sangue de Caim o quê? Clamava por Deus. Não era isso? E Deus falou assim que ele ia o quê? Pagar, né? O Senhor deixa lá uma maldição. E Caim fala assim: poxa, mas isso é muito pesado, isso é muito duro, como que eu vou fazer uma coisa dessa? Né? Mais ou menos assim. É aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Caim, cadê? É aqui. Então Deus disse: o que foi que você fez? O sangue do seu irmão clama por mim, da terra em que foi derramado. Por isso você será amaldiçoado nesta terra manchada pelo sangue dele. Quando você cultivar a terra, ela não dará mais o fruto resultante do seu trabalho. Você passará a vida como um fugitivo errante pela terra. Mas Caim, ele dá uma reclamada, né? Esse castigo é pesado demais, Senhor. E aí o Senhor fala o que para ele? Isso não ocorrerá. Se alguém matar você, será castigado 7 vezes mais. E assim vai. Sabe, o sangue ele é muito precioso. E o sangue de Jesus, ele foi mais que precioso, porque só o sangue de uma pessoa pura, imaculada, que era o sangue de Jesus que podia nos purificar, nos libertar, nos resgatar. Mas isso tinha que ser feito com amor, por amor, porque não há nada, Senhor, que eu ou qualquer pessoa que possa fazer para pagar isso e tirar esse domínio, esse poder das suas mãos. Ah, eu vou ter meu próprio domínio, eu vou ter meu próprio poder, porque eu vou dar X em dinheiro, eu vou fazer tal coisa que vai dar certo. Não, nada, nada pode pagar a minha dívida das mãos do Senhor. E o Senhor não está cobrando isso de mim. Eu não sinto, Deus, um peso por cumprir a tua palavra, por buscar o Senhor face a face, por caminhar contigo. Eu não sinto, porque eu também busco fazer por amor. Não porque o Senhor vai me mandar para o inferno, ou não porque, eu vou ser amaldiçoada. Não por isso, mas porque eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor e quero fazer o Senhor sorrir com a minha vida. Quero fazer o Senhor se alegrar. Quero buscar cumprir os propósitos do Senhor. Então, eu só tenho a agradecer, Deus. Obrigada, porque o Senhor enviou Jesus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor disse sim lá na eternidade. O Senhor estava lá no céu e aí Deus fala, olha, você vai ter que ir. E o Senhor aceita isso. Não questiona, não pergunta, não simplesmente aceita para trazer essa identidade de volta à criatura. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por aceitar vir até nós e começar esse processo de santidade em nós, para que nós sejamos moldados à imagem e semelhança do Senhor. Obrigada, obrigada, obrigada. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, obrigada.
Amém. Glória a Deus. Então, nós finalizamos aqui esse áudio. Eu sabia que ia ser muito profundo. Eu sabia que ia falar muito ao meu coração. Falar sobre isso mexe comigo. É algo muito de Deus, assim, sabe? E eu não sei vocês, mas eu espero que vocês possam ouvir esse áudio. Compartilhe esse áudio. Compartilhe com pessoas que não conhecem ainda o sacrifício de Jesus, não sabe. Às vezes a pessoa pensa que é algo tão simbólico, tão singelo, né? A Páscoa está aí às portas chegando, e a Páscoa nós comemoramos o quê? A morte e a ressurreição de Jesus. Os judeus comemoram a Páscoa, que eles foram livres lá do povo do Egito, que também é uma linda história, mas estava se revelando ali já Cristo nas nossas vidas, sabe? Então, não há maior amor do que o amor do meu Senhor. Não há maior amor. Então, que vocês possam compartilhar, que a intenção aqui é simplesmente propagar esse amor. Em nome de Jesus. Amém.